quando você mistura notícias criminais com humor. Eu tenho um ódio disso. O erro da TMC é esse. O programa sobremesa é bom, mas deve ser só humor. Não tem que ficar lendo notícia. Hoje em dia, hoje passou uma fake news, inclusive, que eu não vou falar do que é. Mas o seguinte, ontem, houve, do dia 26 de janeiro, quando começou o programa, até a última sexta-feira, a gente tinha um trio que era o Lucas Salles, que é ator, foi do CQC, fã de Chaves, inclusive. O Batista, ele mesmo que revelou de um Coruja na Band Coruja, tá? E no lugar, e a moça que apresentava era a Ju Querido, que não, do Querido, que é ator de stand-up comedy, é produtor musical do Danilo Gentili do De Noite, né, atriz de stand-up e tal. O grande problema, cara, é que eles trocaram a apresentação, a apresentadora, do nada. Quem estava apresentando ali até então era a Ju Querido. O grande problema é que sai a Ju Querido e entra uma tal de Mini Ruth, que ela é apresentadora da outra. Era de. Ela, se me engano, é repórter do Fofocalizando do SBT. E eu descobri que ela também trabalha na outra rádio, na Metropolitana. Inclusive, eu tenho um adesivo da Metropolitana aqui, que eu ganhei ano passado. Só que eu acho a Mini Ruth muito chata pra caralho. 2 dias que eu vi ela eu vi ela no sobremesa e vendo vídeos dela aqui no perfil dela, eu vejo que ela é chata pra caralho, comparando com a Ju Querido. Apesar que a Ju Querido falou merda de São Paulo, falou merda da minha cidade nos primeiros programas, né, devido ao quadro de notícia, falando de crime, de tráfico, né? Tem aquele detalhe, né? Ela é oriunda de um lugar onde tá caído aos pedaços e começa a falar mal da fachada de onde ela mora, mas isso não é o caso. É subliminar essa mensagem que eu tô falando aqui. E aí, o problema da Joaquim, que ela era simpática, com os entrevistados e tal. O problema é que troca, só que o problema da CMC Transamérica, que eles não avisam ao telespectador o real motivo. Eu procurei nota aqui, até no perfil oficial, sabendo o que aconteceu, e eu não achei nenhuma. Teve ter alguma treta entre eles? Pode ser com alguma treta com o convidado? Pode ser que foi o convidado que ela sugeriu e eles não gostaram? Tem várias coisas que a gente não sabe. Ou de repente ela foi promovida onde ela trabalha, que ela trabalha como Chile, ou ela achou um outro emprego. A gente não sabe. O problema é que não há uma transparência. Até outras emissoras, que tem algumas emissoras que até que eles são ponta firme. Ah, fulano de tal tá despedido da emissora a partir de segunda-feira a ciclana, porque ela vai agagar voos maiores. Beleza. Só que ninguém na TMC, ninguém dos apresentadores, tanto Marcelo Batista e tanto o Lucas Salles, falaram, ó, telespectadores, a Ju Quirino, ela foi alçar voos maiores, então ela saiu aqui da emissora. Ela deveria ter falado isso para nós, telespectador. E aí a mentira, aí a fofoca, aí que as fake news aparecem. Onde não há transparência, a fofoca, a fake news, onde não há transparência, a fake news surge. Uma frase que veio na minha cabeça. Onde há fofoca, onde há falta de transparência, a fake news, a mentira. Aonde há transparência, há sempre a verdade. E o que eu vejo nessa rádio TMC, que é uma rádio muito fraquésima, uma rádio de um jornalismo, parece que, cara, o jornalista que adora falar de crime, parece que a Rede Record assumiu aquela rádio, mas não é? É da família Camargo, que não tem nada a ver com o Zé de Camargo e Luciano, diga-se de passagem. Né? É uma família tradicional do rádio de São Paulo, só que é uma rádio bostenga. Até a equipe esportiva, que é do Éder Luiz, vamos dizer assim, que agora é controlado pela rádio, tem muitos apresentadores bostengos. Tá tudo virando bostengo naquela emissora. Desde a época quando era Transamérica, a equipe de esporte também já era bostenga. Já era muito bostenga. Né? Leão Lobo falando no TV Fama que postaram nas redes sociais que ele havia falecido. Disse que vai processar. Ô Fábio, tem aqui várias. Outro dia tava passando uma notícia que o Marquito não faleceu não, né?
Porque eu vi uma notícia aqui no Facebook, uns três páginas, dizendo que o Marquito tinha falecido. Que eu já vi de página falando que o Renato Aragão faleceu. Mano, não tá escrito no gibi, né? E esse aí do Leão Lobo, cara, eu já vi uma página também. Não, esse do Leão Lobo não, mas é absurdo a gente ficar inventando mentira, é notícia de morte. Vai ficar lembrando, lembra da morte do Amicaden? Da notícia da morte do Amicaden, que ele soube da morte andando no calçadão lá da Barra. E a Record lá tava ao vivo e noticiou ao próprio Amicaden que ele tinha falecido. Lembra desse maior trash da história da TV brasileira? O Amicaden soube da morte e ele estava caminhando. Ele tinha falecido. E estava caminhando na Barra. Ai, toma no cu. Mano, eu não sei porque as pessoas inventam esse tipo de coisa, ficar inventando morte, inventar notícia de morte de fulano. Cara, pra ganhar clique. Vai cagar essas galera, né? Sim, a mim vai foi 75, cara. Mesmo tendo morrido aos 60. Ah, ele fez 70. Foi 2011. Foi 2011, né? Essa notícia da morte dele. E agora ele completou 75. Ele tá bem de vida, né? Bem de saúde, né? Faz tempo que eu não ouço nada do. Não vejo nada do Amicaden, nem do David Brasil. É que o Amicaden era muito parceiro do David Brasil. Para não falar que foi outra coisa, né? Eles foram muito parceiros, né? O David Brasil, que deve ser mais novo que o Amicaden, né? Mais novo, Vascaíno Amicaden. Vascaíno Amicaden. Tá com 70. Morreu há 15 anos atrás, tá com 75. Coisas de Record, né? Coisas de Record. Ele faz matérias em jogos do Vasco. O Amicaden, olha só. Vascaíno roxo. Eu acho que o legal é essa coisa aí do lance, né? De pegar torcedores ilustres e fazer matérias, né? E aí a Copa Sul-Sudeste, primeiro tempo da partida do o Operário campeão paranaense, né? Se não me engano, se classificou para essa fase da Copa do Brasil, se classificou, né? Eu tô achando, Fábio, que o calendário do futebol brasileiro está muito atropelado. Os estaduais acabaram rápido, aí fizeram essa Copa, que eu até legal. A Copa do Brasil eu achei que deveria ter começado tarde. Atropelaram muito o calendário. A ideia do Samir Saud é tentar acertar, criar um novo calendário, mas o grande problema é que você tem que fazer as coisas gradual. Por exemplo, antecipar o Campeonato Brasileiro em 2 meses não foi legal. Não foi legal. O Campeonato Brasileiro era para começar agora, nesse final de semana. Não era para ter começado lá em janeiro. É estranho, né? A última vez que o Campeonato Brasileiro começou, né? Não estou falando que passou, né? Porque a de 2020 terminou em fevereiro, mas o que começou mesmo, se iniciou, teve o pontapé inicial, foi o Campeonato de 92. Que naquela época o calendário, né? Primeiro semestre eram os estaduais, o nacional, o Campeonato Brasileiro, e todas as divisões. E no segundo semestre era os estaduais. Em 93 inverteu, né? Os estaduais foi para o primeiro semestre e o brasileiro foi para o segundo semestre. E aí eu lembro que o Campeonato Brasileiro, eu tinha 8 anos, né? O primeiro campeonato mesmo que eu acompanhei mesmo, por ser campeonato mesmo, foi o Campeonato Brasileiro de 92. Né? Se bem que eu lembro de 91, mas de 91 eu não assisti a final, né? Porque a final a gente morava no Paraná. E na época, quem fazia a exclusividade do Campeonato Brasileiro era a Band. E aconteceu uma parada muito curiosa, que eu já contei aqui no canal, mas vale a pena contar de novo, que naquela época houve uma troca de afiliada. A Band, naquela região de Maringá, lá onde eu morava,
ela mudou a afiliada. E a afiliada, a TV que era afiliada da Band, ela trocou a emissora de afiliação. Ela deixou de afiliar a Bandeirantes e passou a afiliar a Rede OM, de Curitiba, que estava surgindo na época. E por causa disso, a gente não acompanhou os jogos finais do Campeonato Brasileiro daquele ano. A gente não viu o final do Brasileiro daquele ano. Só que, em compensação, a gente acompanhou como se fosse novela, como dizia Igor Ceballos, parafraseando Igor Ceballos, o Campeonato Paranaense. Foi daí que eu vi pela primeira vez o Paraná. Eu até então não sabia que existia o Paraná Clube. Na verdade, eu nem sabia nem do Pinheiro nem do Colorado. E olha que eu lia muita revista pra cá dos anos 80, que o meu tio tinha no consultório dele de acupuntura. Ele tinha algumas revistas para os leitores, e quando eu ia na casa do meu tio, aqui em São Paulo, aqui no Jabaquara, eu lia as revistas, e aí eu ficava interessado por futebol. E olha que o meu tio não era tão fã de futebol não, hein? Hoje eu tô aqui no Center Shopping, no bom e velho Tanque. Eu acho que eu já fui nesse shopping. Center Shopping, no Tanque. Eu estive nesse shopping em 2019, com a sogra da sogra da minha irmã. Eu lembro desse shopping, um shopping gostoso, bonitinho. Eu lembro que tinha uma loja lá, a loja Líder, uma loja famosa aí no Rio de Janeiro, departamento. E tinha uma loja Americanas aí, que é muito grande. Eu nunca vi uma loja americana gigantesca como nesse shopping do Tanque. E foi o único shopping do Rio de Janeiro que eu fui até agora. Bom que tá sempre vazio. Isso que é legal, shopping vazio. Tem muito aqui em São Paulo. Tem muito shopping vazio. Eu vou dar um exemplo. Um shopping que eu ia muito quando eu trabalhava aqui no bairro de Santo Amaro, aqui do lado, chamado Shopping Boa Vista. Aquele shopping vive vazio. Vive vazio. O shopping vive... O shopping vive vazio. O shopping vive vazio lá, o Shopping Boa Vista. Se bem que ela é legal porque tem o supermercado Sonda, né? Que passa na propaganda na Band, né? Aí tem lojas, tem McDonald's, tem cinema, né? Cinépolis. Aí tem outro shopping que é vazio, que inaugurou faz pouco tempo, que é o Shopping Parque da Cidade, que fica em Morumbi, um pouco abaixo do Shopping Morumbi. Aquele shopping foi... Eu fui naquele shopping em 2023, tinha até o bar da Champions League, pra você ter uma ideia. Aí eu fui em dezembro nesse shopping, metade das lojas estavam fechadas. Que tem muito shopping que tem aquela coisa, né? Vem em loja, 3 meses, 4 meses, troca de loja. É complicado. Esse tanque é gostoso. É perto da sua casa esse do tanque? E eu achei o bairro bonitinho ali. Eu achei o bairro plano, né? O bairro aí do tanque. O bairro plano. Porque a Zona Oeste é praticamente uma região plana, né? Eu achei uma região bem plana. Não, eu gosto de shopping vazio. É bom quando você vai em fast food de shopping vazio, né? Trabalhar em shopping vazio não é legal. Eu já trabalhei... Não é que eu trabalhei no shopping vazio. Eu trabalhei no shopping que quando era sábado à tarde, o shopping ficava um deserto. Um deserto. E aquele shopping que eu trabalhava... tinha onde funcionava o famoso poupa-tempo, né? Que aqui em São Paulo, onde você faz serviços, poupa-tempo, onde você faz RG, você faz tira a carta de motorista, aqui tem serviços gerais, né? E quando é sábado, o poupa-tempo fecha, né? Está aberto até hoje. Às 1 da tarde. Da 1 eu trabalhava até às 7 de sábado. Aquele shopping ficava um deserto. Um deserto que dava soneira.
O shopping que eu trabalho chama Shopping Mais, em Santo Amaro. Eu posso falar porque eu não tô mais lá, tem um que se foda. É um shopping que fica no metrô Lago 13, né? Então fica bem fácil o acesso. Nesse shopping, esse shopping que você tá aí, que eu fui, né? O Center Shopping, tem cinema? É que na época que eu fui, não percebi. Não reparei, não. A gente foi a gente foi passear na loja Líder, aí foi na Americana e fui tomar o sorvete. E o calor que fazia no Rio de Janeiro naquele verão de 2019 para 2020, um sorvetinho foi uma coisa maravilhosa. Porque uma coisa gostosa é esse sobremesa do McDonald's. Eu adoro os outros sorvetes, né? Das sorveterias convencionais. Mas, cara, o do McDonald's, pelo amor de Deus, é o clássico. Que não é que tem que ser chamado de sobremesa, né? Sobremesa sobre a mesa. Olha só. Eu tava falando agora sobre sobremesa, né? Tem um programa da TNMC que passa na rede, então passa aí pro Rio de Janeiro também. Que é um programa que mistura um pouco de notícia e também bom humor e entrevista, né? Que é apresentado pelo Marcelo Batista, o Marcelo Batista foi um radialista, ele que revelou o Diguinho Coruja, em 99, 2000, na Band FM. E porque o Diguinho Coruja, ele era na verdade era um ouvinte, sabe aqueles ouvintes que ligam para as rádios? Eu sou fulano de tal, do bairro tal, eu quero ouvir fulano, eu quero falar sobre esse assunto que você está falando, tal, eu quero que você fale sobre isso aqui e tal. Só que o Diguinho Coruja, ele foi tão simpático que ele era pagodeiro, né? Tanto é que o nome do Diguinho Coruja, que eu acho que é uma coisa que ele até esconde, mas eu que sou ouvinte dele há muitos anos, não esconde, que o apelido dele era Diguinho do Cavaco, porque ele tinha um grupo de pagode, lá em Osasco, ele é de Osasco, né? E era chamado Diguinho do Cavaco. Eu lembro até hoje que ele falou, eu sou Diguinho do Cavaco. E ele ligava direto pro Marcelo Batista. Só que a participação dele foi tão boa quando ele participava, e era tão simpático, que os diretores da Band FM convidaram o Diguinho Coruja, na época Diguinho do Cavaco, para poder apresentar um sorteio. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Havia um sorteio em 21 de abril de 2000. Eu lembro que essa data minha mãe tinha viajado para Minas, também de um primo. Olha a coincidência. Minha mãe não estava aqui nessa data, olha a coincidência, né? Ela não ouvia esse programa, ela ouvia outros programas, mas isso é o assunto para outro vídeo. E aí, a promoção chamava Socorro. E sorteavam uma Brasília. Uma Brasília ou era um Fusca? Uma Brasília. Não era Brasília do Mamonas, era uma outra Brasília. Ou era um Fusca, não era Brasília, era um Fusca. E a promoção era Socorro, em alusão a um cantor, na época, um cantor brega, que eles estavam meio que lançando na rádio, que a música é Socorro, Socorro. E o sorteio ia acontecer na madrugada do dia 21. E chamaram o Diguinho Coruja. O Diguinho Coruja foi no estúdio. A galera gostou tanto do Diguinho Coruja que o Diguinho Coruja foi participar de mais programas no Band Coruja. Por Marcelo Batista. Que ele já tinha fama, ele era da Jovem Pan, né, de outras rádios. E aí, quando foi 2001, o programa Band Coruja deixa de ser apresentado pelo Marcelo Batista, acho que foi apresentado pelo Paulo Eugênio, que é o filho do Paulo Barbosa, que hoje é a radialista na Gazeta FM, que eu ouço toda manhã. Coruja apresentar o programa com o Marcelo Batista, chamado Casa da Sogra. Casa da Sogra. Sabe que o problema desse programa, que eu não gostava muito desse programa, porque o programa dele é às 9 da noite, 9 à meia-noite, só que o horário que eu preferia ouvir esporte, transmissão esportiva, e na madrugada era outra. Eu achava que esse programa devia ser de noite. O público ficou sagro de madrugada. E o programa durou só 2 anos. Aí depois de Diguinho Coruja teve programas na Band FM, chegou a apresentar o Band Coruja. Depois Marcelo Batista saiu de lá da Band FM, foi para apresentar o programa chamado Cafeína,
na Metropolitana, essa rádio que eu tenho aqui, o adesivo da Metropolitana, e a Metropolitana que eu ganhei uma promoção na Metropolitana ano passado, uma ação promocional perto do metrô, aqui perto de casa. É legal, né, esse pedágio de rádio. E aí o Marcelo Batista revelou Bidicou. Voltando a falar, o programa Sobremesa da Transamérica, que hoje é TMC, é apresentado pelo Marcelo Batista, o Lucas Salles, que foi apresentador do CQC, foi apresentador também do... Ele participou de um programa lá com o Enan Garcia, do Vila do Chaves, ele é muito fã do Chaves, e a Juliana Quirino, Juquerido, que eu já falei que ela é produtora lá do programa do Gênio Gentili. O grande problema foi que é o seguinte, de ontem para hoje, não, de segunda, de sexta para domingo, para segunda, eles mudaram a apresentadora, a moça que apresentava. Em vez de ser a Juquirino, botou uma tal de Ruth, Mini Ruth, que era da Metropolitana, de outras rádios, e ela, acho que ela é repórter do CQC, focalizando. Eu achei ela chata de galocha, uma vozinha ridícula, e até hoje a TMC não explica por que saiu a Juquirino. Cara, porque os caras não entendem que o rádio é identificação, igual a televisão. Você começa um programa, 2 meses, tá de programa. Quando você tem uma apresentadora, o público já se acostuma. O problema é quando saca um apresentador e bota o outro. Deveria explicar, se teve treta, fala, infelizmente teve uma treta, teve uma treta. Explica, ou ela tá com carga de trabalho muito grande. Cara, transparência, cara. Hoje em dia hoje com a internet tem que ter transparência, ou senão alguém vai inventar fake news. Não vai inventar briga que não existe. Cara, eu acho isso ridículo o que essas rádios ainda fazem. Antigamente faziam pior. Saiu apresentar, você ouviu um programa na sexta-feira com um cara e depois na segunda-feira e eles não avisavam, né? Eu lembro que aconteceu isso com a Rádio Estadão. Em 2015? Não, 2015. A galera tava na sexta-feira, a programação tudo normal. Quando foi segunda-feira, programação jornalística totalmente saqueada e colocaram música. E a galera que tava ali foi demitida? E o respeito com nós? O respeito com os anunciantes? Porque não é só o público que eles devem explicação quando muda de apresentador. É os anunciantes. Você vê que o sobremesa da TMC só teve um anunciante, que é BetGM, que é de Bet. Mas mesmo assim, cara, dá satisfação. Ó, que a Juquirino aqui não tá com problema de saúde. Acabou, cara. Ou a Juquirino se brigou com o Lucas ou com o Marcelo. Cara, explicasse com o diretor. Explicasse. A gente não é feito igual um idiota. A gente não pode ser feito igual um imbecil. Eu acho que o rádio, cara, pra não morrer, não tem que fazer esse amardorismo, não. Tem que ser mais sério, igual a televisão. Parece coisa de SBT. O SBT foi botar novela na madrugada e a audiência baixou mais ainda. Novela, eu vou ser sincero, Fábio. Novela na madrugada não dá certo, não. Não é o produto nem pra madrugada, nem pra manhã. Porque também, cara, hoje em dia com o streaming, você vai assistir novela da madrugada? Não vai. A Globo tem novela, né, de madrugada. Eu acho que o SBT, cara, eu acho, na minha opinião, que o SBT tem que parar de se preocupar em audiência em todo o programa. O SBT devia preocupar em audiência em programas capitais, vitais. Ela deveria pegar sua programação e olhar aqui, ó, esse programa aqui tem que dar mais audiência que a concorrência, esse programa aqui de tarde tem que dar mais audiência, e o de noite tem que dar mais audiência. O restante, tanto faz que tanto fez, não vamos se preocupar muito. Bota a novela mexicana e não se preocupa com a audiência. Bota o Chaves, não se preocupa com a audiência. Aí programa, por exemplo, sei lá, de manhã pega um programa ali e aí bota um jornal e traça esses programas como programas prioritários de audiência. E não ficar paranoico, porque o SBT realmente, o SBT tem uma audiência baixa, porque as pessoas estão assistindo pouco televisão. O SBT também não tem uma campanha de divulgação pesada como a Record tem. Até a Band tem.
É que a Band tem um aliado chamado os rádios, né? Então qualquer programa grande que a Bandeirantes for fazer, as rádios vão divulgar. Então com isso, você pega o público, aquela pessoa que está no rádio, vai assistir na televisão, né? Aquele público que está no rádio vai para a TV. E o SBT não tem isso. O SBT não tem rádio. O SBT devia fortalecer suas redes sociais, né? E outra, hoje em dia realmente a audiência da televisão é baixa para qualquer programa, né? Se ela bota a novela 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, não vai dar audiência porque, cara, o povo vai ligar a televisão e vai deixar na Globo de stand-by. A verdade tem que ser dita, cara. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Ai, toma no rabo. Os podcasts que estavam antes não estavam ruins, tirando a do Patati, tirando a do Patatá, que eram legais. Olha só. Podcast, formato de podcast dá certo na TV? Depende. Se é um podcast segmentado, por exemplo, você vai fazer um programa falando de saúde, de moda, alguma coisa segmentado, tudo bem, dá audiência. Quando você vai fazer um programa geralzão, o podcast não funciona tanto na TV. Porque a linguagem do podcast é a linguagem livre. Você pode falar palavrão do podcast. Você pode falar nome de marca. Pode falar nome de pessoas que não... Que, por exemplo, que na televisão é tudo amarrado. Então você fazer um podcast, pegar um podcast e botar na televisão, vai dar problema. Porque a televisão é um formato amarrado. O formato ainda arcaico. Ah, não pode falar da concorrente. Não pode falar uma coisa que vai... Claro que essa coisa de não ofender patrocinador fez sentido. Mas, cara, o podcast que a gente acostumou a assistir na internet, televisão e o rádio livre, porque até o rádio também não tem essa liberdade toda do podcast, né? Você vai ouvir uma entrevista de rádio, igual lá no Sobremesa da Transamérica, TMC, você vê que a entrevista não é longa, a entrevista é curta, e os caras não podem falar de tudo. É meio amarrado, né? Ó, Jovem Pan anuncia a Casa JP nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, olha só. Vai ter a Casa Jovem Pan nos Estados Unidos. Bom, terminou, né, o primeiro jogo entre Operário e Caxias, e agora Volta Redonda contra o Cianorte, né? Cianorte que venceu o Corinthians, né? Em 2005, né? Um 3-0 lá em Marigá, mas o Corinthians meteu 5, né, no Pacaembu. Daqui a pouco tem Jacupiense no canal do Beja, na CDN, olha só. E no canal do Beja também. Não. Ô Nilson, que confusão. É na Copa do Nordeste. O Fábio Castro colocou CDN e Copa do Nordeste. É verdade, Esporte Jacupiense pela Copa do Nordeste. Que veio, a Copa do Nordeste não tem que morrer não, cara. Eu acho que a Copa do Nordeste, das Copas regionais, é a Copa que mais faz sentido de acontecer. Não é que... Eu também gostei dessa ideia da Copa Sul-Sudeste também. Eu achei uma ideia legal também. Só que é muito torneio parecido, né? Copa do Nordeste na Sportnet. Sportnet é o canal lá que o Éder Bilitão faz propaganda. E na X Sport está passando aí o jogo Cianorte e Volta Redonda. Aqui, ó. Jogo na Ilha do Retiro, né? E eu acho maldade, né, o Bahia não participar, né? Esse regulamento cocô. Tomara que o ano que vem eles mudem isso aí. Sabe por quê? Eles deveriam realocar o Bahia nesse torneio. Tira um time mais fraco aí da Copa do Nordeste e encaixasse o Bahia. Mudar essa tabela. E aí você ia ver o quê? Que o nível do campeonato ia mudar em 100%. Né? Copa do Nordeste. E aqui a escalação do Cianorte. Fabiano, Cristóvão, Ramon, Iago Mota, Dene, Pedrinho, F, Ibson Ribeiro, Robson, David, Kawai, Iago. Essa é a escalação da equipe do Cianorte. A escalação do time do Volta Redonda. Ulira Matia,
era Mata, né? Felipe Carvalho, Pedro Costa, Alain, Bruno Barra, Bruninho Monteiro, Denner, Vaguinho, Luciano Marinho, Romarinho, MV e Iago Catatá. Esse Iago Catatá já jogou em outros clubes, né? E o canal do Romário vai transmitir essas Copas também, né? Não dá para tratar a Copa do Norte, esses outros torneios aí, o Bahia deveria jogar. Eu acho que esse regulamento cocô, eu acho que assim, eu acho que pro ano que vem a gente vai fazer assim, vamos supor que o Bahia se classifica de novo para a Copa Libertadores. Se ele for para a pré-Libertadores, já que a Copa do Nordeste acontecerá depois da Copa da pré-Libertadores, eles deveriam fazer uma vaga em aberto. Caso o Bahia for para a fase de grupo, outro clube mais fraco entrará no lugar do Bahia. Caso o Bahia não for, esse clube já é eliminado da Copa do Nordeste. Simples assim. Porque eu acho muito difícil também o Santos, o Corinthians, o Flamengo, o Cruzeiro jogasse a Copa Sul-Sudeste. Tanto é que o Internacional, que era para ser o grande desse torneio, desistiu, né, da disputa. Eu acho que foi um pouco de capricho, na minha opinião, né? Eu entendo que foi um capricho, tá? Eu acho que o Internacional já que o Internacional quer ter um título, já o Internacional está sedento a ganhar o título, por que não tentar ganhar a Copa Sul-Sudeste? Vai ser um time gigante, o maior time que vai estar ali. A chance de título real pro Inter. Os caras jogaram no... Não dá pra... né? Eu acho que com o Internacional, muito provavelmente, o Grupo Globo estaria transmitindo esse torneio. Se você ver, não tem Grupo Globo nenhum desses torneios, né? Não tem Grupo Globo. Então, se o Internacional participasse, tivesse aceitado o convite, com certeza a gente estaria o jogo sendo transmitido no Sport TV. Internacional desistiu por ausência de grandes. Mano, eu acho isso uma desinteligência popular burrice. Mano, era a chance de ouro do Internacional ser campeão. Mano, se eu fosse dirigente do Internacional, eu botaria o Internacional. Já é chance. O Grêmio não tá tirando o saco que não ganhamos título grande, título fora do Rio Grande do Sul. Vamos ganhar esse torneio. Mano, que dirigente de bosta que tem aí no Internacional. Vai tomar. E também perde dinheiro, porque eles iam ganhar dinheiro da CBF por participação. Fora que se ganhasse o título, ia ganhar uma premiação gorda. Por falta de grande, eu acho isso uma besteira. O Inter seria o grande. Já pensou, por exemplo, jogou Caxias e Operário. O Operário jogar com o Internacional é um peso maior. Por exemplo, o Cianorte jogasse com o Internacional, o Volta Redonda jogar com o Internacional, o São Bernardo. Será que medo do Internacional pegar o espírito de Série B? Ah, não vou jogar com esses times que não são grandes para não ser invocado à Série B? Cara, que isso aí, lamento. O Internacional tá indo pro abismo. Eu acho que time, eu tô uma sensação, se o Corinthians caísse no Sul-Sudeste, o Santos caísse na Sul-Sudeste, um Botafogo, com certeza o Botafogo ia participar, o Corinthians ia participar. Botafogo, porque o Botafogo não gosta de participar de campeonato estadual, né? Não quer ganhar estadual, então joga a Copa Sul-Sudeste. É uma coisa que eu vou te falar, uma falta de grande. Eu acho isso uma arrogância do Internacional, do Esporte Clube Internacional. O Internacional já fez merda no passado deles querendo que o jogo do Inter acontecesse em meio à tragédia da Chapecoense. Que eles botando a questão deles acima do que aconteceu com a Chapecoense. Cara, é um inferno. E uma boa notícia, hein? Motivo que daqui a pouco eu vou terminar a live, hein? Igor Barros vai estar fazendo live e o primeiro gol. Saiu o primeiro gol na Sul-Sudeste e é do Cianorte, lá de onde eu morava, ele é perto de Maringá, Cianorte. Eu morava, na verdade, em Doutor Camargo, entre Maringá e Cianorte. Gol do Cianorte, galera. Gol
Ou do Cianorte, o letreiro que é de ação de imagem. 1-0, hein, galera? 1-0. Beija o travessão e sobra na pequena área. Vibra a torcida do Leão. Vale do Ivaí. Para o Cianorte. 0 da Redonda. Pedro Oliveira. Começando com uma competição desse tamanho, importância para eles que muitas vezes nem teriam calendário nesse momento. Um balaço de fora. E quem aparece? David Cauã, um estreante que está ali um pouco escanteado no Atlético Mineiro, jogando sub-20, também jogou a Copa.